Aí galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Olha, o professor tá com muita saudade, foi muito bom vê-los, né? Semana que passou aí pelo Zoom, Fernando, Breno, né? Quem mais que tava lá? O Lucas, né? O Cauê, né? O Daniel, né? Que estava conosco lá, o Heitor, que estiveram com a gente na videoaula. Se você não participou, a partir dessa semana nós vamos ter aulas virtuais pelo Zoom para a gente tirar algumas dúvidas e algumas matérias e algumas questões, né, atividades que a gente já mandou. Então, fica ligadinho porque daí você vai estar participando tanto dessas aulas que são para explicar o conteúdo, quanto das aulas pelo Zoom, são aulas rápidas, mas que a gente vai poder estar conversando um pouquinho sobre as atividades que nós estamos enviando para casa. Tanto eu, Prof. Silvia, Prof. Patrícia, Prof. Ana Paula, né, professora do Pilates, também vai estar com vocês nessas aulas pelo Zoom. Beleza? Vamos então para a nossa aula de hoje, começando o nosso conteúdo com a disciplina de português. Nós falamos de alguns personagens na aula passada, como nós falamos do Gato de Botas, falamos da Cuca, do Peter Pan e outros personagens que fazem parte dos contos, né? E falamos um pouquinho também para você o que é conto. Você lembra ainda do que é conto? Se você não lembra, confira na tela que o professor vai colocar o que é conto. E hoje, pessoal, nós vamos continuar falando sobre outro conto que tem aqui na apostila, que fala da história das 1001 Noites, mais especificamente da história de Sultão e da Sherazade. É uma história bem legal que no final eu vou enviar para vocês via Gendedu um link do YouTube para vocês ouvirem uma história que ela é quase igual à que está descrita aqui no livro. Ela tem algumas palavras diferenciadas que vocês podem ouvi-la, assisti-la no YouTube e ouvi-la, melhor dizendo, e vocês podem entender um pouquinho sobre a história do Sultão e também da Sherazade. Mas enquanto isso, confira na tela do seu computador ou na tela do seu celular sobre a aula de hoje, que vai falar no Siga em Frente na página 62. Então vai dizer assim: leia o conto, lembrando que vocês viram agora o que é conto, é uma história reduzida, pequena, com poucos personagens, né? Leia o conto com atenção e descubra a origem da expressão 1001 Noites. O professor vai tentar ler de uma maneira um pouquinho mais rápida para vocês entenderem o texto, tá bom? Houve uma vez, a 1001 Noites, né? Houve uma vez um reino muito feliz até que seu jovem sultão resolveu casar-se. Pediu ao pai que escolhesse a noiva, como era de costume naqueles tempos. E alguns meses depois, o casamento foi celebrado com muitas festas e banquetes. O sultão era um belo jovem, mas a princesa já estava apaixonada por outro quando se casou. Logo após o matrimônio, ela fugiu para encontrar-se com o antigo namorado. O jovem sultão a seguiu e descobriu que fora traído. Louco de ciúmes, ele a matou, mergulhando então numa fase de profunda infelicidade. Passou a desconfiar de todas as mulheres e a vingar-se da traição das várias jovens com quem se casou depois. Ao nascer do dia seguinte à cerimônia, mandava executar a noiva. Quando os pais das moças ficaram sabendo de sua loucura, começaram a esconder as filhas ou enviá-las para longe. Acontece que naquele mesmo reino havia uma moça muito formosa e inteligente, que não temia o perigo. Seu nome era Sherazade. Desde pequena, ela se interessava por livros. O pai encomendava livros de países distantes aos mercadores e a menina os tinha sem par. Quer dizer que ela tinha vários, né? Só para a gente continuar a leitura, aqui vai ter no cantinho da página de vocês o glossário, que é significado de alguma coisa. O significado da palavra sultão quer dizer título que se dava ao imperador dos turcos, e também em alguns príncipes tinham esse título de sultão, caso da história de hoje. Página 63, a história continua. Um dia ela disse ao pai: papai, quero me casar com o sultão. Sei que posso curá-lo de sua loucura. No início, o pai tentou desmovê-la da decisão, pois temia pela vida de Sherazade. Mas a jovem, que tinha um plano, insistiu e ele acabou concordando. O sultão naturalmente aceitou a proposta porque já ouvira falar da beleza e inteligência de Sherazade.
deu ordens para que a união se realizasse naquela mesma semana, com muita fartura e dança. Assim que a festa terminou e Sherazade ficou sozinha com o sultão, disse-lhe que precisava despedir-se da irmãzinha caçula pela última vez. O jovem concordou. A menina foi chamada ao aposento real e logo que entrou foi dizendo: "Por favor, Sherazade, conte-me uma história para que eu durma bem." Com voz suave, Sherazade começou a contar histórias saídas de sua rica imaginação. Deliciado com as aventuras que ela narrava, o sultão se esqueceu do tempo e sua loucura, de seu ódio e rancor. Ao raiar do dia, Sherazade interrompeu a história, justamente na melhor parte, deixando o sultão curioso. E foi isso que ela fez durante muitas e muitas noites. Quando haviam passado 1001 noites, repletas de histórias, o sultão, completamente apaixonado, disse: "Minha amada, você me curou, deixei de ser um monstro. Agora iniciarei um longo reinado de paz e felicidade." E ele cumpriu sua promessa. Volta aqui então. Entenderam? Então, Sherazade era uma moça muito bonita. O rei, depois de ter sido enganado e traído pela sua ex-esposa, matou várias jovens, várias jovens morreram lá pelas mãos dele porque ele queria vingar a traição. Até que Sherazade, uma menina culta, que lia bastante, aí eu quero parar para falar, a leitura nos leva a conhecer muitas coisas. Por isso a importância de nós lermos. Quando você se dedica a ler, principalmente quando você pega um livro, senta, esquece do celular, do videogame, do computador, a leitura te ajuda a descobrir várias coisas. Sherazade se livrou de toda aquela maquinação, de toda aquela raiva e ódio que o sultão tinha com a sua leitura, porque a leitura trouxe a ela muito entendimento, muita inteligência, e ela conseguiu contornar aquela situação com o rei e acabou conquistando o coração do rei. Por isso a leitura é importante para conhecer novas coisas e nos levar a mundos muitas vezes até imaginários. Beleza? Então, pessoal, continue na apostila, pegue a página 66 e vai falar o que é um conto. Conhecendo um conto. A gente já viu isso na aula passada, eu coloquei no começo da aula, mas nós vamos ver agora na página. Confira lá. Os contos são textos que apresentam histórias curtas, fictícias, inventadas. Está dizendo isso na apostila e o professor já tinha falado para vocês. Há os contos populares, tradicionais ou folclóricos, sem autoria e divulgados oralmente. E os contos literários já concebidos no registro escrito por um autor determinado. Contos populares são aqueles que as pessoas falam de um para o outro, como o conto, por exemplo, da mula sem cabeça e outros que existem também, tá? Alguns contos orais, com o passar do tempo, tiveram algumas de suas versões registradas de forma escrita. Por exemplo, As Mil e Uma Noites e também A Bela Adormecida. Todo conto se passa em um determinado tempo e lugar, apresentando personagens que vivem as ações. Outros elementos importantes de um conto é o narrador, que conta a história. O narrador pode ser uma voz que está fora da história contada, apenas a observando e a relatando, ou em outros casos pode ser um dos personagens do conto, tá bom? Ainda continuando aí na página 66, vai falar assim, ó, situação inicial. É o começo do conto. Nessa parte conhecemos os personagens e o lugar onde ocorre a ação quando ela se passa, entre outras informações. A complicação é a parte em que algo modifica a situação inicial. Surge um conflito, um problema, um desafio para ser superado pelos personagens do conto. Nessa parte são narrados detalhes da história necessários para a sua compreensão e que encaminham para o seu clímax. O que é o clímax? Vamos ver agora. Clímax é o ponto mais importante da história, o momento em que se chega ao auge do suspense, da emoção,
ou o ponto de decisão. Vamos lembrar lá da Branca de Neve, quando ela se encontra lá com a bruxa má, que dá para ela comer a maçã e ela desmaia. É o clímax, é um dos momentos principais da história. E o desfecho é a solução, é o que resolveu aquela história, né? É a parte final do conto em que o conflito ou a situação é resolvida. Em geral, é rápido, objetivo e pretende surpreender, encantar, emocionar o leitor, beleza? Então, se nós pegarmos um conto, né? Se nós pegarmos um conto, ele vai ter isso, né? Situação inicial mostrando o começo da história, os personagens, depois a compilação, como que as coisas vão acontecendo, o clímax, que é o ponto máximo da história, e por fim, o desfecho, como aconteceu o desfecho daquela história, como as coisas se resolveram, beleza? Então, pessoal, pegando com o professor na página 68, que vai aparecer aí na tela de vocês, aqui vai aparecer uma história que alguns conhecem, outros não. É a história do Sapatinho de Vidro. É uma versão que foi publicada em 1697. Olha lá na sua apostila. Então ali vai falar um pouquinho sobre Charles Perrault, que morreu em 1703. Nasceu em 1628 e morreu em 1703. Esse homem, Charles Perrault, ele foi um escritor e poeta francês. Ele foi considerado o pai da literatura infantil. Até existem vários livros no nome dele, né? Os Contos de Perrault, né? Que foi publicado em 1862, foi ilustrado com gravuras e de outros grandes artistas como Gustave Doré, tá? Então, Charles Perrault, né? Ele foi aí um grande escritor, considerado o pai da literatura infantil. E aqui nessa página nós temos então algumas tiragens do conto O Sapatinho de Vidro, tá? Que passa aí nas histórias escritas por Charles Perrault, só para vocês terem um entendimento de quem é o grande percussor, ou melhor, o primeiro pai da literatura infantil, que ele começou a escrever esses livros para crianças. Beleza, pessoal? A aula de hoje foi dar para dar essa contornada no assunto dos contos, dar uma fixada, tá? No entendimento de vocês sobre contos, sobre histórias de ter contos infantis e sobre a literatura infantil também. Informações sobre atividades via Gendedu, e nós nos encontramos na aula via Zoom, onde a gente vai debater um pouquinho mais as atividades que o professor está enviando para vocês, tá bom? Olha, um abraço muito caloroso, vou mandar poucos abraços, porque eu vou mandar mais presencialmente. Fiquem com Deus, um beijo. Tchau, se cuida, tá?